Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal Gera Sorte no YouTube, tá? Seu canal de dicas para Loto Fácil. Olha aí, concurso 2588 do dia 2/8 de 2022. Está aqui as 15 dezenas sorteadas. A gente já pode ver de cara, mais uma vez, início 3, em início 3, nesses 10 últimos concursos aí, vem aprontando, vem saindo com uma certa frequência, né? Então, a ausência da 01, da 02 aí, tira muita gente do jogo, tá? Dezenas pilares, né? Vamos recapitular. Dezena 01, 02, 13, 24 e 25. Por que pilares? Porque a 01 e a 02 é responsável pela essa primeira posição. Não a primeira bola sorteada, a primeira posição de 15 posições aqui que tem as bolas de sorteio. A 24 e a 25 é responsável pela última posição, pela posição 15ª, tá? Aqui, olha, de colocação das bolinhas. E a dezena 13 é que divide a metade inferior, que vai de 01 a 12, da metade superior, que vai de 14 a 25. Tá? Então, essas 5 dezenas juntas, a gente analisa em todos os concursos e, na maior parte das vezes, vem de 3 a 4 dessas 5 dezenas. Então, é um ótimo parâmetro para você começar aí a montagem dos seus jogos, tá? Então, quando você vê que você está montando os seus jogos, se não tiver, você vai cair naquela porcentagem pequena de concursos que não acontece isso. Hoje é um bom exemplo, não aconteceu, veio só 2 das 5 dezenas, 24 e 25, então a ausência da 01, 02 e da 13, tá? Mas isso não é sempre que acontece. E do mesmo jeito aqui, as bolinhas verdes e bolinhas vermelhas. Quando a bolinha está verde, significa que veio dentro do esperado. O que é o esperado? É o padrão, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui, olha, a moldura. Eu gosto sempre de mostrar a moldura porque é fácil de você identificar que é todo o contorno do volante, né? Dezena 01, 02, 3, 4, 5, a 6, 10, 11, 15, 16, 20, 21 até 25. Então, todo esse contorno aqui, né, que você está vendo em cor de rosa, representa as dezenas na moldura, tá? Ou na borda, se você preferir assim. E aqui, né, as pessoas também gostam de se guiar, né, são as dezenas no miolo. Lá dentro do Gera Sorte você tem estatísticas específicas para isso. Então, aqui existe um limite, né, para cair as dezenas aqui. Então, você pode ver que todas as dezenas circuladas são as dezenas de sorteios. Então, essas dezenas caíram na região da moldura. Então, foram 10 dezenas. E quando cai de 8 até 11, a bolinha fica verde, indicando que normal, veio dentro do esperado, veio dentro do padrão. Quando a bolinha fica vermelha, como é o caso de linhas e colunas, que é um caso à parte, tá? Como que a gente vê aqui linhas e colunas? Deixa eu pegar e mostrar para você. Aqui, ó, estatística, números números na linha. Então, aqui, quando você entra lá na área de assinantes, na parte de estatística, você tem todo esse menu aqui, ó. Cada linha é uma estatística específica. E essa daqui que é a mais maravilhosa de todas, que você pode fazer a estatística do seu próprio grupo, tá? Do seu próprio conjunto de números. Claro, né? De uma dezena escolhida até 24. Claro que se você escolher 25 dezenas, né, não vai ter muito sentido isso, tá? Então aqui, completando o raciocínio aqui de gabarito de linhas ou números nas linhas, né, ele faz a leitura dessa forma. Um gabarito como esse daqui, olha, a gente faria a leitura dessa forma. Saíram 4 números numa linha, 3 em outra, 3 em outra, 3 em outra e 2 em outra, mas não necessariamente nessa ordem que eu falei, tá? 4 números poderia estar em outra linha, não significa que deveria, por obrigação, estar na primeira linha. Eu simplesmente ordeno depois desses gabaritos. Então vamos lá. Quando a gente ordena os gabaritos, a gente tem um total de 18 gabaritos. Se você não ordenar os gabaritos, cara, aí você vai ter um monte de gabarito, tá? E você não vai ter uma tabela produtiva, tá? Você vai ter, por exemplo, um gabarito 4323332, por exemplo, uma coisa desse tipo aqui. Você vai ter 0,01% de percentual, né? Saiu quantas vezes isso? Saiu uma vez em toda a história da Loto Fácil.
Então, quando a gente ordena, a gente tem um controle maior. E aí, eu coloquei uma regra. Eu coloquei que se sair o primeiro, o segundo ou o terceiro gabarito, né? Que vai estar cobrindo aí, olha, vamos somar a porcentagem aqui, ó, por cima. 31 mais 23 vai dar 54, 54 mais 11 vai dar 54, 64, 65. 65 mais as porcentagens, 66 ponto alguma coisa. Então, 66% de todos os concursos, né, está compreendido aqui nesses três gabaritos. Então, se sair esses três gabaritos, um desses três gabaritos, a bolinha fica verde. Se o gabarito tiver a partir do quarto, aqui ó, da quarta linha, a bolinha vai ficar vermelha, indicando que não veio dentro do esperado, que foi o caso de hoje, olha, tá vendo? Ó? Concurso 2588, saiu esse gabarito aqui, ó, 53322. Esse gabarito, ele já saiu 236 vezes. Não é um gabarito ruim, só que para classificação, eu classifiquei até o terceiro só. Tá bom? Então tá com atraso de 0, né? A média de voltar a aparecer esse gabarito é cada 11 concursos em média, né? Então, ele é responsável por 9,12% de todos os concursos. Então, só para você poder entender, então, gabarito de linhas e colunas, tá? E os dois vieram aí do quarto gabarito em diante, tanto para linhas como para colunas. Legal? Na região dos primos, então, veio 4 dezenas, 6 na cruz, 8 ímpares, 10 na moldura. Ó, Fibonacci aqui, 4 de novo, né? Eu estou sempre alertando isso. Escolham 4 números de Fibonacci, né? Sempre faça algum jogo, porque isso daqui acontece muito, 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 muito. Progressão, veio 4 dezenas, do concurso anterior repetiu 8, gabarito de linhas 53322, gabarito de colunas 44421. Agora, para você fazer uma coisa bem fácil, bem simples, aqui, olha, arroz com feijão. Isso funciona de verdade, a gente dá uma rasteira na probabilidade. Probabilidade é um cálculo matemático, tá? Você pode até entrar aqui, olha, eu vou pegar essa guia aqui que já está aberta da estatística de números, de linhas. Quando você está aqui no GeraSort, né? Quando você entra lá no GeraSort, aqui, olha, você vai cair nessa tela aqui, ó. Eu aproveito para convidar você para se cadastrar aqui, testar o site por 2 dias aí para você ver todas as ferramentas que o site possui, tá? São ferramentas incríveis. Tá? Quando você cai nessa tela aqui, você tem essa opção aqui, ó, probabilidades. Então, vamos dar um clique nela aqui, ó, para poder entender um pouco probabilidades. Automaticamente, ele já carrega Mega Sena, tá vendo? Ó, os parâmetros da Mega Sena. Dezenas para fechar, 60. Dezenas no volante, 6. Prêmio a ser garantido, 6. Quantas dezenas precisa acertar? 6. E a quantidade, né, 1. Né? Então, para fazer o cálculo aqui. Então, ele já fez o cálculo aqui, então a gente sabe. E se você pegar o verso do seu volante oficial, você vai ter essa informação. A probabilidade de você fazer a cena na Mega Sena é de 1 em 50.063.860. E para Loto Fácil, então a gente dá um clique aqui, ele carrega todos os parâmetros aqui, tá? E aí a probabilidade de você fazer 15 pontos é de 1 em 3.268.760, seria a sua probabilidade. Existe tudo isso daqui de combinação, tá? Existe, tá? Não tenha dúvida sobre isso. Você vai pegar a combinação e fazer a análise combinatória de 0,1 a 15 até a última combinação, tá bom? E agora, para a gente calcular 11 pontos aqui, a gente diminui aqui esse prêmio a ser garantido. É só diminuir aqui até chegar no 11. Ó, você vai ter essa informação também no verso do seu volante oficial. Ele está falando assim, olha, para você jogar com todas as dezenas da Loto Fácil, né? Cartela simples de 15, garantindo um prêmio de 11 pontos. Se acertar 15, é claro que você vai acertar 15, porque você vai estar jogando com as 25. As suas chances são de aproximadamente 1 em 11. 1 em 11. Então, a grosso modo, né? Bem fácil de você entender. Significa que para a gente ter um único volante de 11 pontos, a gente precisaria jogar pelo menos 11 jogos. 11 jogos. Tá? Não existe um fechamento que tenha 11 apostas fechando em 100% os 11 pontos. Não existe isso. Tá? Eu tô nesse segmento há muitos anos.
sei construir fechamento, tenho programas internacionais, tenho programas que eu já construí, já estudei de tudo quanto é tipo de fórmula para se chegar a esse número. Não consegui, tá? Acho que ninguém conseguiu. Mais próximo disso é 40, 43, se não me engano, tá? 43. Agora lembrei aqui, 43. Esse fechamento você tem no Gerasorte. Então, e mesmo que se você tivesse um fechamento desse daqui, você gastaria aí, vamos pegar o calculador aqui, ó, 11 vezes 2,50. Você gastaria R$ 27,50 para ganhar um único prêmio de 11 pontos. Entendeu? Um prêmio aí de R$ 5,00. Então, gastaria R$ 27,50 para ganhar R$ 5,00. E para que eu estou falando tudo isso daí? Porque a gente pode dar uma rasteira nisso daqui, não é 100%, né? Mas na maior parte das vezes funciona. Com 4 ou 5 joguinhos, você utilizando isso que eu vou falar, você já consegue pelo menos 11 pontos, às vezes 12, tá? Aí você tem chances, né? Tem chances reais de conseguir premiações aí. Teve gente que já conseguiu 14 pontos utilizando isso daqui. O que você vai fazer? Vai pegar, vai escrever num papel esse conjuntinho aqui de 10 dezenas, vai dar o nome de grupo A, vai escrever no papel esse grupo B aqui de 7 dezenas e o grupo C de 8 dezenas. Aqui estão as 25 dezenas organizadas em 3 conjuntos, que eu chamei de grupo A das mais sorteadas, grupo B das intermediárias e grupo C das piores dezenas. Isso é uma estatística dos 10 últimos concursos, para a gente saber o que está em tendência atualmente. E está falando para a gente aqui que a 8 é a melhor dezena, tá? Então, começa sempre aqui, olha, as melhores, né, da esquerda para a direita. E as piores, ela começa aqui no último conjunto, da direita para a esquerda. Então, enquanto a 8, a 15, a 7 são as melhores dezenas, a 9, a 6, a 2 são as piores, as menos sorteadas nos 10 últimos concursos. Você só precisa distribuir o seu jogo de forma que você escolha de 5 a 8 desse primeiro conjunto, de 3 a 4 desse segundo conjunto e de 3 a 6 desse terceiro conjunto. É só fazer isso daí com 4, 5 joguinhos. Eu já tiro você dessa zona de 8, 9, 10 pontos que não paga e já te coloco numa zona de premiação, tá? É 100%? Não, não é 100%, mas na maior parte das vezes vai funcionar. Isso é uma coisa simples de se fazer, é o arroz com feijão. É claro que se depois você quiser, né, já dar voos mais altos, tá? Você vai precisar de ferramentas, de fechamentos, né? Você vai precisar entender como que simula um fechamento, como escolher um fechamento lá na área de fechamentos do Gerasorte. Tem mais de 1.065 fechamentos lá. Então, você vai ter conhecimento para chegar num prêmio de 14, e aí quem sabe, né, os 15 pontos, já tivemos ganhadores aqui dos 15 pontos, né, aqui no Gerasorte, usuários aí que me mandaram o bilhete, tá, fico muito feliz, ou que me chamaram, na época foi no Facebook, né, foi, se não me engano, Mazarop, e o outro meu querido amigo que está lá no céu, José Maurílio, também, que ganhou os 15 pontos, então, utilizando as ferramentas do Gerasorte. Desejo a você aí e a todos que utilizam essas dicas, tá? Muito boa sorte aí. Se ganhar, manda uma mensagem para mim falando, tá? Colocando o seu depoimento, isso é muito importante aí para incentivar mais pessoas. Tá bom? Então, continuando aqui, olha, da mesma forma que eu distribuí, então, no grupo A, grupo B, grupo C, né, esses 3 conjuntinhos, eu fiz isso daqui também com grupos maiores, grupos de 17, grupos de 18 e grupos de 19. Então, fique à vontade para você eliminar dezenas ou para você simplesmente aumentar dezenas ou utilizar esse mesmo conjunto para fazer fechamento, tá? Use a sua criatividade de apostador. E se você não quer nada disso, tá? Tem gente que ainda continua me mandando mensagem no WhatsApp pedindo jogos. Eu não faço isso. Os jogos estão prontos aqui, olha. Todo esse arquivo de dicas é gratuito, tá? Meu canal não é monetizado. Eu trago isso daqui para você poder entender um pedacinho do meu trabalho lá, que é o Gerasorte. Então, isso daqui é só uma pequena demonstração para você começar a entender e depois, é claro, utilizar aí ferramentas mais avançadas. Aqui nesse primeiro box eu tenho aí gerado hoje, né,
20 jogos, todos dentro do padrão, então é como se tudo tivesse bolinha verde aqui. E aqui, além de estar dentro do padrão, eu estou perseguindo esse critério aqui de molduras, tá? De 12 números na moldura. Então, tá tudo bolinha, tá tudo dentro do padrão, com exceção da moldura, que sai fora do padrão 12, né? Não é dentro do padrão. Então, são jogos com 12 dezenas na moldura. Padrão visual, comportamento individual das dezenas. Então, agora eu vou precisar pegar minha colinha. Olha só. Então, isso que eu falei para você no início do vídeo, tá? Em 10 concursos, já é a quarta vez que, né, temos um início 3. Olha, curiosamente, se você pegar padrão, você vai ver que esse mesmo padrão aqui da linha, né? Pode ver que tem uma divisória aqui, né? Essa é a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Se você pegar aqui, olha, o concurso 2587 tem o mesmo raio-x aí do concurso 2585. E do mesmo jeito, o 2584, o mesmo, né, do 2588. Isso a gente chama de máscara, né? Graças ao nosso amigo Orlando lá que deu a sugestão dessa estatística, né? Então, a mesma máscara aqui se repetiu. E se você olhar para trás aqui, talvez você encontre aí mais coisas parecidas. Olha, mas demorou, hein? Não encontra não, hein? Aqui, para falar a verdade, por 3 vezes consecutiva, repetiu essa mesma máscara, 3 e 5, tá vendo? Na linha 1, olha que coisa, hein? Não tinha percebido isso daqui. Isso é coisa fora do normal, tá, gente? Então, quando acontece isso daqui, é o ponto fora da curva, tá? Então, não tem o que se fazer. Não precisa brigar, não precisa inventar um monte de coisa, não precisa falar que se as dicas funcionassem, se seríamos ricos, milionários. Não, gente, olha, siga aí. Se quiser utilizar isso daí, ótimo, vou ficar muito feliz se você tiver resultado, tá? Claro, só utilize se fizer sentido para você. Se não fizer sentido, cara, vai lá na lotérica, fala assim, me dá uma surpresinha, né? Que é um jogo aleatório, então não precisa ficar perdendo tempo com isso. Tá? Isso só para quem acredita mesmo, para quem acredita em estudos, né? Para quem acompanha, para quem é apaixonado por isso. Gente, olha essa 8. Isso é demais, né? Presas a 1 milhão de concursos, né? Então, não é normal isso daqui, já era para ter falhado isso daqui, não é normal de verdade, tá? Considere aí falhar essa dezena nos próximos concursos, tá? Nem fiz aqui os círculos, tá? Mas vamos lá. Presas, a gente tinha como presa a dezena 07, 08, 22 e 24. 07 falhou, 08 continua, 22 continua e 24 continua. Então, das 4 dezenas presas vieram 3, um ótimo aproveitamento, tá? Um ótimo aproveitamento. O retorno após a falha, a gente tinha para a dezena 23. Eu dei bastante exemplo no vídeo de ontem, tá? Se você não viu, assista o vídeo para você poder entender o que é retorno após a falha. Veio também, olha lá. Estava presa por 4 concursos, sofreu a falha no concurso anterior e no concurso atual ela retornou. Então, retorno após a falha. Tá? Hoje, dezenas presas. A gente tem a 08, a dezena 21, considerada presa a partir de hoje, porque alcançou 4 concursos, 22 e 24. Presas, né? E retorno após a falha, a gente tem para a dezena 07, então, para o próximo concurso. Tá bom? Eu tenho a impressão de, no vídeo anterior, ter falado alguma coisa de final 0, né? Que hoje seria o final 0, nesse concurso atual seria o final 0. Eu me equivoquei, tá? O final 0 vai ser daqui 2 concursos, tá? Então, se eu falei isso daí, me perdoe. Aqui falei das probabilidades. Ciclo das dezenas. Então, ciclo também é uma coisa importante. Olha só. O último ciclo também foi fora do normal, precisou de 9 concursos aí para fechar, saiu bem fora do cálculo matemático aqui, que é aproximadamente 5, e da base estatística, que é fechamento com 4. Então, matematicamente média matemática é 5, e o que mais aconteceu foi fechamentos com 4. Esse último fechamento de ciclo, né, precisou de 9 concursos para sair todas as 25 dezenas.
Agora a gente tem um único concurso no ciclo, ciclo aberto, ou seja, não completou o quadro com as 25 dezenas. Eu simplesmente peguei as dezenas do sorteio 2.588, aqui as 15 dezenas, vim e coloquei cada dezena na sua casinha. Tá? Completou? Não, não completou porque não é possível completar, tendo em vista que temos 25 casinhas e 15 dezenas no sorteio, logo vai ficar aí 10 de fora. Existe a possibilidade no próximo, né, no próximo concurso de fechar com 2 concursos, né, de completar isso daqui? Totalmente, tá? Existe matematicamente essas chances. E para isso vai precisar sair todas essas 10 dezenas. Estatisticamente, isso daqui nunca aconteceu. Então tá aqui, olha, fechamento de ciclo com 2 concursos, frequência 0, ou seja, nunca saiu, tá? Então se você acredita que esse evento vai dar um start, você simplesmente pegue essas 10 dezenas, fixa no seu jogo e as outras dezenas você vai fazendo grupinhos de 5 para encaixar com elas, tá? Não recomendo isso de jeito nenhum, porque é gastar dinheiro à toa, tá? Pegue desse conjunto de 10 dezenas aqui, olha, na ferramenta de assinantes, copiar aqui, aqui mesmo, tá? Eu já vou mostrar para você que se a gente pegar aqui, olha, clicar aqui em estatística, né? Carregou a estatística e depois você vem no menu aqui e traz aqui estatística personalizada, viu que eu já dei um Ctrl C lá, né? Eu vou dar um Ctrl V aqui, ó. E vou clicar aqui em gerar, para ele fazer a análise desses 10 números. Ele está falando que a possibilidade aí, o que tem em tendência de vir esses 10 números juntos só aconteceu uma única vez, tá? Foi no concurso 975, tá? Há 1613 concursos atrás. Então, improvável que saia as 10 dezenas, que tenha um fechamento de ciclo. Tá? O mais natural aqui, né, olhando pela média ou pela frequência, né, que é a quantidade de vezes que mais aconteceu esse evento, é que venha de 5 a 6. Tá? Esticando um pouquinho, coloque aí de 5 a 7. De 5 a 7 dezenas você vai estar fazendo um bom jogo. Se quiser utilizar dentro do padrão, então é você pegar e se basear nesse conjunto de 10 dezenas e ir montando jogos com 5 ou com 6 dezenas apenas. Tá? Por isso que essa ferramenta é fantástica. E está lá na área de assinantes, por isso que eu convido você a se cadastrar no site, testar aí, teste à vontade. Você pode colocar 15 dezenas, você pode colocar uma única dezena, você pode colocar 24, 25 não faz muito sentido, né? Porque aí ele não vai te dar informação nenhuma que vai falar que já aconteceu em 2.588 concursos, tá? Então, de 1 até 24 dezenas você consegue utilizar essa ferramenta. Números primos, então tendências para vir 6, 8 ou 9 dezenas. Números na cruz, tendência para vir 4 dezenas. Números ímpares, tendências para vir 5, 9, 10, 11 ou 12 dezenas. Moldura, ainda então aquela saga, né? Eu estou percorrendo aqui, né? Insistindo em 12 dezenas na moldura, eu acredito que logo vai aparecer. Tá? Se ficar demorando muito, eu vou abandonar isso daqui e utilizar um outro critério. Quando abandonar? Não, aí cada um tem que tomar a sua decisão, não tem um parâmetro para isso, tá? O certo é quando você insiste numa coisa e ir até o final, tá? Mas esse final pode demorar muito. Então, a gente tem uma coluna aqui que te explica exatamente isso. Eu estou insistindo em 12 números na moldura. Então, todos os palpites que eu faço aqui em todos os vídeos tem 12 na moldura. Isso já aconteceu por 132 vezes, tá? Eu estou insistindo nisso porque já está com um atraso de 30 concursos e a média de voltar a aparecer 12 números na moldura é a cada 20 concursos. Então, significa que o atraso superou a média. Só que isso já ficou atrasado por 112 concursos. Então, tá aqui, olha. Tá aqui para você poder entender até onde você pode chegar, né? Então, já tem um registro que ficou 112 concursos sem sair 12 números na moldura. Então, você tem que tomar a sua decisão. Fibonacci, 2 ou 7 são as tendências. Eu recomendo que você sempre fique dentro do padrão, escolher de 3 a 5 dezenas. E na progressão aritmética a gente tem também, olha, uma coisa bem legal, eu falo em todos os vídeos, que os 9 números da progressão aritmética também está em tendência para sair, inclusive o atraso, né, ele já superou a média e já superou o maior atraso. Então, todo o atraso registrado aqui vai ser o maior atraso aqui na tabela.
Ciclos individuais, ciclo dos primos, faltando a dezena 2. Então, eu estou alertando também, vamos voltar aqui então para o padrão visual, que o início 2 aqui, olha, já está com um atraso considerável. A última vez que isso aconteceu foi no concurso 2573. Então, considera aí. Olha, na própria estatística personalizada, olha só, você pode pegar e clicar aqui no 2 aqui e clicar aqui em gerar. Olha que legal. Só que eu tenho que apagar isso daqui, eu esqueci. Então, vou clicar aqui e gerar. Tá aqui, ó. Ele assumiu o 2. Olha, ele está falando que uma dessas dezenas, ou seja, a dezena 2 que eu escolhi, já apareceu em 1.543 concursos. Ah, não, é só a dezena 2. Eu pensei que dava para fazer o início, mas o início não é por essa estatística. Só a dezena 2 aqui, olha, ela está atrasada 2 concursos. Se a gente pegar aqui e olhar, e tá mesmo, tá vendo? Ó, a última vez foi no concurso 2586. Mas não dá para fazer com o início. Achei que dava, mas não dá. Para viajei um pouquinho na maionese. Mas serviu aqui para você poder entender que você pode utilizar essa ferramenta aqui para fazer análise. Aqui você já sabe que essa dezena aqui, ela aparece em média a cada 2 concursos. Se está com um atraso de 2, tá? Ela está em tendência. E o maior atraso dela foi ficar 8 concursos atrasado. Então, foi no período dos concursos 1848 até o 1856. Tá? Então, 59,62% de todos os concursos sai a dezena 02. Deixa eu ver onde que eu parei. Ciclo dos primos, né? Ciclo da cruz fechou, perdemos a referência. Ciclo dos ímpares, um único concurso dentro do ciclo, então tem muitas dezenas para fechar esse ciclo. Considere aí utilizar de 3 a 4 dessas dezenas, falhando uma ou mais. Ciclo da moldura fechou, perdemos a referência. Ciclo de Fibonacci, dezena 01, 02, uma boa opção aí de fechamento de ciclo. E ciclo da progressão fechou, perdemos a referência. Com isso, então, estou encerrando mais esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe esse vídeo e a gente se vê, se Deus quiser, no próximo vídeo.